Hoje, segunda-feira, 23 de setembro, vamos gravar o nosso Verdade em Pauta. E será um Verdade em Pauta muito especial, porque nós vamos fazer com o senador da República, que acaba de ganhar, inclusive, o prêmio da pesquisa que foi feita entre os internautas, como o senador mais atuante. E para orgulho de todos nós, paranaenses, né, e mesmo brasileiros, o campeão deste prêmio é o senador Álvaro Dias, que é o nosso entrevistado desta segunda-feira. Bom dia, Álvaro. Oi, bom dia, Adail. Uma satisfação enorme falar com você. Tenho lido seus últimos artigos. Você continua brilhante como sempre, né? Procurando retratar, fazer a narrativa correta dos acontecimentos que na política de hoje preocupam a sociedade, preocupam a população, em razão dos percalços que nós estamos vivendo, alguns retrocessos visíveis, né, no combate à corrupção especialmente. E você tem retratado muito bem a situação que nós estamos vivendo. Bem, Álvaro, eu gostaria de iniciar a entrevista lembrando que quando o presidente Lula tomou posse, né, você fez um discurso no Senado dizendo profeticamente que o Lula e o PT iriam banalizar a corrupção no Brasil. E efetivamente foi o que aconteceu, porquanto você se manteve na trincheira da oposição desde o instante em que o Lula colocou o pé no tapete vermelho para subir a rampa do Palácio do Planalto. Daí nós dizíamos sempre que o maior desserviço que o PT estava prestando ao Brasil era a banalização da corrupção. O que ocorreu, né, que a população durante muito tempo ficou assistindo passivamente o espetáculo da corrupção. Eu dizia sempre, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem, espera o de amanhã para ser esquecido. Era a realidade que nós vivemos durante aqueles anos infelizes, né, do PT no governo, com a consagração da incompetência administrativa de forma absoluta, né, e a abertura das portas para uma corrupção desbragada que fez tanto mal ao nosso país. Então, a banalização da corrupção teve um ponto final com a Operação Lava Jato, e especialmente com o despertar, né? Houve um despertar da população. Multidões foram para as ruas exigir o combate à corrupção. Aí a população passou a ter a exata noção do prejuízo que a corrupção vinha causando ao nosso país. E a banalização da corrupção foi interrompida pelo desejo enorme do nosso povo de combater de forma vigorosa a corrupção no Brasil. E aí, em se tratando da Lava Jato, Álvaro, que é um movimento histórico, eis que ele surgiu no instante em que as pessoas de bem nem mais acreditavam que fosse possível acontecer algo tão extraordinário como aconteceu e está acontecendo com a Lava Jato. Entretanto, esta grande operação, né, que mobilizou a sociedade brasileira, está a viver neste exato momento situações delicadas. Eis que surgem ataques por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal e eis que surgem ataques de parte da Câmara dos Deputados, ataques esses comandados pelo presidente da casa, que o senador aí, seu amigo, que você lançou na política, uma grande revelação, Oriovisto Guimarães, o chama aquele deputado de 74 mil votos que está mandando na República, né? O Rodrigo Maia.
Qual o grau de preocupação, Álvaro, para esse instante em relação à Lava Jato? Olha, daí há uma preocupação, sim, enorme, né? Eu vejo que a conspiração contra a Lava Jato ganhou força depois da eleição. Veja que isso é surpreendente, né? Muitos imaginavam que estava elegendo um presidente da República para destruir a corrupção no Brasil. E, ao contrário, a Lava Jato tinha mais força, estava mais defendida quando o Michel Temer era presidente. E ele que estava sendo denunciado, e foi denunciado por 2 vezes pela Procuradoria-Geral da República, por corrupção. E teve que se envolver com a Câmara dos Deputados para evitar o seu próprio impeachment. Certo. Veja, depois que ele deixou o governo, a esperança é de que a Operação Lava Jato teria no Poder Executivo a defesa intransigente, né? A realização daquele propósito que eu, durante a campanha, proclamava, né? A transformação da Operação Lava Jato numa política de Estado de combate à corrupção permanente. No entanto, com a eleição do novo presidente, nós estamos assistindo retrocesso, a ponto do procurador Santos Lima, aposentado, ele que atuou na força-tarefa da Operação Lava Jato, ter afirmado que o presidente da República hoje era o maior inimigo da Operação Lava Jato. Então, os retrocessos são visíveis. Eu sei que há os apaixonados do presidente. Eu acho que o presidente da República merece respeito sempre, mas não deve ser alvo da paixão das pessoas. Nós temos que ter a consciência e a lucidez para interpretar os atos daqueles que nos governam. Então, vamos lá. Não há retrocesso? Há. Quando começa o retrocesso? Exatamente quando o filho do presidente vai ao Supremo Tribunal Federal para impedir investigação, para não ser investigado. A partir daí começou um retrocesso, né? Aí vai. O COAF desaparece. E o COAF surgiu como decorrência de um acordo internacional celebrado pelo Brasil em Viena, em 88, assumindo o compromisso de combater a corrupção internacional, especialmente a lavagem de dinheiro. Foi aí que surgiu o COAF. E ele foi modelo para outros órgãos semelhantes na América do Sul. Pois bem, explode o COAF. A Receita Federal também cumpre um papel relevante, fornecendo subsídios para as investigações, porque identifica movimentações também atípicas, movimentações financeiras irregulares. E estava investigando 133 autoridades brasileiras. A Receita também é fulminada, né, com uma ação de cima para baixo, para impedir que a Receita cumpra o seu papel. A Polícia Federal, da mesma forma, há uma interferência indevida. Isso tudo ao lado da movimentação no Congresso, né? Então eu coloco a conspiração contra a Operação Lava Jato como um tabuleiro onde várias peças são movimentadas. Então, eu disse da movimentação de várias peças no Executivo. Você chega ao Supremo, você encontra também essa movimentação. Então, decisão do ministro que impede a utilização dos dados fornecidos pelo COAF. Outro ministro decide que as informações oriundas da Receita Federal também não podem ser utilizadas. E ações são colocadas na ordem do dia que são impetradas por advogados do ex-presidente Lula, colocando sob suspeição o ex-juiz Sérgio Moro. Então, são peças que se movem nesse tabuleiro da conspiração contra a Operação Lava Jato, enquanto na Câmara dos Deputados se votava uma ridícula, uma absurda lei de abuso de autoridade, com um texto horrendo, né, que tem por objetivo intimidar, atemorizar, limitar a ação dos investigadores e dos julgadores. Portanto, são balas que se atiram contra a Operação Lava Jato. Nós vimos esse filme lá na Itália,
uma operação Mãos Limpas, e temos que reagir aqui para impedir que a Operação Lava Jato seja fulminada. Agora, nesta quarta-feira, dia 25, nós teremos uma mobilização popular aqui na Praça dos Três Poderes, e o principal objetivo é a defesa da Operação Lava Jato. A propósito da referência que você fez aí ao senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, né? Há que se registrar aí o apelo do senador Major Olímpio pedindo a saída dele, né, do PSL, o partido dele, próprio do Major Olímpio, do presidente Bolsonaro, pelo fato dele não ter assinado o pedido da CPI da Lava Toga e de ter conspirado contra, né, pedindo que senadores que colocaram suas assinaturas que as retirassem para que essa comissão não se instalasse. E o próprio Major Olímpio lembrando que ele pensava em sair do partido, não vai sair, quer resistir, porque quer resgatar as bandeiras da campanha do próprio Bolsonaro, que era o combate à corrupção e ao crime organizado. Daí, na campanha, praticamente todos os candidatos utilizaram desta agenda de combate à corrupção. A prioridade maior da agenda eleitoral foi o combate implacável à corrupção. Depois da eleição, muitos dos eleitos se esqueceram. Os eleitores não se esqueceram. Por essa razão, já foram várias vezes às ruas do país para protestar e exigir o combate à corrupção de volta. Certamente, nós vamos ter que ficar atentos agora, mais presentes do que nunca. Eu vou participar deste evento aqui na Praça dos Três Poderes, na quarta-feira, exatamente porque temos que dar toda a força à Operação Lava Jato. Temos que apoiar o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça. Há pouco eu fiz questão de conversar antes da sua entrevista com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, para saber quando é que ele coloca em votação o meu projeto que acaba com o foro privilegiado. Ele me prometeu que amanhã faz uma reunião de líderes para arrumar a data de votação. Mais uma promessa, né? Eu espero que cumpra uma promessa de que colocará em votação o fim do foro privilegiado. Eu acho essencial, sem dúvida nenhuma, um instrumento poderoso da Operação Lava Jato, esse projeto, porque se ele for aprovado, nós teremos a transferência das ações, dos inquéritos para a primeira instância. O dado crucial, né, que mostra a diferença que há com o foro e sem o foro privilegiado das autoridades. No Supremo Tribunal Federal, são beneficiados aqueles que têm foro privilegiado, autoridades, são mais de 55 mil no país. No Supremo Tribunal Federal, em 5 anos, apenas uma condenação de um deputado, com 13 anos de prisão. Em primeira instância, foram 285 condenações, com quase 3 mil anos de cadeia. Veja a diferença. Então, é preciso acabar urgentemente com o foro privilegiado, porque aí sim a Operação Lava Jato vai alcançar de forma ainda mais significativa, né, os resultados que a população deseja. E a propósito do que você coloca aí, que conversou com o deputado Rodrigo Maia, porque esse projeto seu foi aprovado no Senado por unanimidade, né, há cerca de um ano. Um ano e meio, já passa de um ano e meio, esse projeto está na Câmara. E eu quero registrar aqui uma manifestação do senador Oriovisto Guimarães, em que dizia estar cobrando do deputado Rodrigo Maia a votação justamente desse projeto na Câmara que está engavetado. Foi quando ele usou a expressão, né? Esse deputado de 74 mil votos do Rio de Janeiro que está mandando na República, né, fazendo referência que ele fez mais de 3 milhões de votos, o Major Olímpio mais de 10 milhões de votos, e de repente um deputado de 74 mil votos estava se sobrepondo a toda essa representatividade na República, atravancando a tramitação justamente desse projeto seu. Nós achamos que existe uma conspiração contra a Lava Jato, sim. Nós achamos que essa é uma palavra
forte, mas ela retrata a realidade. No Congresso Nacional sempre há má vontade quando se trata de avançar, endurecer a legislação criminal e eliminar privilégios. Nós sempre encontramos resistência, não é de hoje. O que anda rápido aqui é exatamente o que se opõe ao combate à corrupção, como, por exemplo, tivemos recentemente a aprovação rápida, célere, do projeto Abuso de Autoridade. Tem por objetivo, como eu já disse, limitar a ação da investigação e do julgamento, ou seja, dificultar a Operação Lava Jato. Portanto, essa resistência que há aqui no Congresso é um sintoma de contaminação. O Congresso foi contaminado. Houve uma organização criminosa que assaltou o Brasil nos últimos anos e vários dos integrantes dessa organização criminosa ainda preservaram os seus mandatos na última eleição e se encontram aqui no Congresso Nacional. Muitos imaginam que a renovação foi significativa e transformaria o Congresso Nacional, e hoje já há uma grande decepção. Nós vimos agora, na semana passada, aqui no Senado Federal, a maioria, e significativa maioria, com exceção de 23 ou 24 votos, essa maioria significativa rejeitou a recondução para o Conselho Nacional do Ministério Público de 2 integrantes do Ministério Público que foram indicados pelo Ministério Público nos 27 estados. E foram rejeitados por quê? Porque estão nessa linha de frente na defesa da Operação Lava Jato e defenderam nos últimos dias o procurador Deltan Dallagnol do Conselho Nacional do Ministério Público. Foi vindita, foi vingança, foi revanche e eles foram rejeitados. Na Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação foi unânime, não houve questionamento em relação à competência e à probidade dos dois. No entanto, no plenário organizou-se uma reação vingança contra a Operação Lava Jato. É este um sintoma muito sério do que está ocorrendo aqui em Brasília. E a grande preocupação da própria sociedade, não é, a partir da renovação eleitoral do ano que vem, é de que a mudança, a vida na eleição, ela se consubstanciasse na ação dos novos senadores e dos novos deputados. Em relação aos novos senadores, até podemos dizer que está havendo uma resposta à sociedade, porque a formação do grupo, Muda Senado, parece um indicativo muito saudável do que pode acontecer, contrariamente ao que se verifica na Câmara, que praticamente quase a metade dos deputados foi renovada, mas na Câmara os novos foram engolidos pelas velhas raposas que lá estão e a Câmara não consegue dar uma resposta à sociedade positivamente, E como você acabou de dizer, muitos dos integrantes do crime organizado conseguiram renovar seus mandatos. Mas eu gostaria que você falasse sobre essa novidade interessante do Muda Senado e, em consequência, que eu reputo fato novo, relevante também, o que você vem liderando na consolidação e no fortalecimento do seu partido, o Podemos. Hoje, com 11 senadores, a maioria do MDB 13, seguramente você, daqui 90 dias, até o final do ano, haverá de formar uma bancada com 15 senadores. Olha, Daí, infelizmente, alguns novos já chegam envelhecidos, Então, na verdade, eles corroboram a ação de antigos que se acostumaram ao crime, o crime organizado. Nós temos que usar essas expressões, não há como não usá-las. No Senado, veja, são 49 que ocupam a cadeira de senador pela primeira vez. Nós conseguimos 21 senadores para esse grupo. Muda Senado, Muda Senado, Muda Brasil. De qualquer maneira, já é um número expressivo que nos permite obter vitórias importantes.
Na semana retrasada, nós obtivemos uma grande vitória, que foi a obstrução do projeto dos partidos, né, esse projeto imoral. Depois, na semana passada, obtivemos outra vitória, derrotando o projeto aqui na Câmara, no Senado. Infelizmente, na Câmara, ele foi restabelecido e nós estamos anunciando, inclusive, se o presidente da República não vetar, uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal contra esse projeto e os seus horrores, que é um verdadeiro monstrengo que chegou aqui. Então, veja, com 21 senadores, nós já estamos dando trabalho. Se crescermos mais, certamente teremos espaço maior para resistir a essas tentativas, né, de retrocesso que há. Em relação ao Podemos, é essa alternativa partidária que se apresenta na esperança de recuperar credibilidade junto ao povo brasileiro, porque os partidos políticos estão derrotados, já estão no chão, o discreto é enorme, não é? Especialmente a Operação Lava Jato desvendou os mistérios da corrupção nos partidos políticos, e foi a Operação Lava Jato que denominou alguns partidos de verdadeiras organizações criminosas. Em razão disso, o Podemos se apresenta como uma esperança, e senadores bem intencionados são tentados a virem para o Podemos, exatamente pela condução que o partido ganhou aqui no Senado Federal. Além da independência, da autonomia para a manifestação do pensamento e do voto, nós somos independentes em relação ao governo, permitindo que alguém que entenda ser este governo correto o apoie, ou apoie apenas quando acerta e não apoie quando erra. Então esse é o objetivo. Eu creio que desta forma nós nos aproximamos mais da população. É esse o nosso desejo. E eu gostaria de registrar aqui também, Álvaro, a propósito desse trabalho de fortalecimento do Podemos, uma homenagem que você recebeu na Câmara de um dos novos senadores, né? O senador Rodrigo Cunha, de Alagoas, quando o proclamou como o novo, dizendo que novo só não é apenas aquele que está chegando pela primeira vez. Novo é aquele que defende novas ideias, aquele que está revolucionando pelo seu procedimento, e o próprio senador confessando a admiração que nutre por você. Eu acho que essa homenagem é merecida, e pelo trabalho que vem acontecendo no Podemos, você está transformando efetivamente o Podemos nessa nova grande ideia, nessa nova grande diretriz da política no Congresso Nacional. Daí uma das coisas que mais me irritava no ano passado, quando disputei a eleição, era o desejo de alguns, inclusive jornalistas, de me colocarem sempre como integrante da velha política. E eu dizia que desde o primeiro dia na atividade pública, eu me portei como um renovador, como alguém que desejava mudança, que não aceitava esse sistema de política retrógrada que há no Brasil. Sempre a minha insatisfação, a minha indignação e o meu inconformismo se revelava exatamente quando mudava de sigla partidária. Por quê? Porque não me encontrava confortável. Eu procurava um partido político de verdade, que pudesse me permitir exercitar a atividade atendendo às aspirações da população. Então eu sempre fui um contestador da velha política. E durante a campanha, porque eu tenho muitos anos de atividade, né, tentavam me jogar nesse balaio, né, dos integrantes de uma velha política que amarra o Brasil e impede que ele se desenvolva. Então, na prática, quem acompanha o nosso trabalho na prática reconhece que nós sempre fomos da vanguarda da política e não do retrocesso. E agora, novamente, nós estamos nos dedicando a um projeto que é a construção de um partido a partir do Senado Federal. Deveria começar de baixo para cima, mas há uma inversão de cima para baixo que começa agora. Nós esperamos que essa mudança no Senado, a constituição da bancada do Podemos no Senado, possa refletir em todos os estados e municípios do país,
despertando as pessoas para a necessidade de buscarem uma ferramenta política de renovação de verdade, né? Porque de nada adianta o cidadão proclamar, fazer o discurso da nova política e se filiar a esses partidos que estão, infelizmente, né, estão sujos, lambuzados de corrupção. Lambuzados de corrupção. Por isso que a Operação Lava Jato denominou de organizações criminosas. Né? Por isso, na hora de se filiar um cidadão de bem, alguém que quer realmente usar a política para fazer o bem, tem que olhar aonde vai se filiar, né? Eu não vou citar siglas aqui, porque seria deselegante da minha parte, mas eu acho que qualquer cidadão hoje sabe, acompanhando o noticiário da Operação Lava Jato, sabe quais são as siglas que se lambuzaram durante esses anos de corrupção no Brasil. É esse o nosso objetivo, construir uma sigla, olha, crescer com qualidade e não pensar só em quantidade. Nós já rejeitamos senadores, já houve aqui casos em que senadores tentaram se filiar no Podemos e nós achamos que não era conveniente, porque não se identificavam com a nossa proposta. Toda vez que convidamos um senador, antes nós submetemos a nossa bancada. Até o Flávio Arnes, que é uma figura respeitada aqui em Brasília, antes de fazer o convite oficial a ele, eu submeti a nossa bancada. É claro, houve unanimidade a favor do ingresso dele no nosso partido, e nós estamos aguardando que realmente ele venha se filiar no Podemos. Aí nós teríamos os 3 senadores do Paraná no Podemos. E ele será, daí, o 12º senador. Né, não vi agora. O Flávio Arnes, fazendo a filiação, vai ser o 12º senador do Podemos. Exato. Ele está programado para ser o 12º, e temos aí previsões de 13º e 14º. Né? Então, olha só. Se nós chegarmos a alcançar esse objetivo, seremos sim a maior bancada do Senado. Será a primeira vez na história que um partido político supera o MDB. E veja, há 2 anos eu era o único senador do Podemos. Né? Pois é. Dia 1º de julho de 2017, quando lançamos o Podemos aqui em Brasília, no Centro Ulisses Guimarães, Centro de Convenções Ulisses Guimarães, eu era o único senador presente. E hoje nós somos 11, já somos um time, não é? Sim, de 11, sim. E caminhando já para o segundo time, que seria aí o 12º, 13º e, quem sabe, o 14º senador. Bem, já caminhando para o encerramento da nossa entrevista, o tempo nosso aqui, eu gostaria de que você abordasse, até porque a gente não acompanha, não há muita divulgação, estranhamente, né, a CPI do BNDES, porque sempre se falou do mensalão, e aí quando veio o petrolão, o mensalão virou troco, e o que se diz é de que a realidade da corrupção no BNDES vai transformar o petrolão também em troco. Há verdade nisso, Álvaro? Durante muito tempo eu vim denunciando desvio de finalidade no BNDES, né? Desde 2005, 2006, né? Especialmente esses empréstimos sigilosos, alguns sigilosos. Isso é surreal, né? Inusitado. Não há em lugar nenhum do mundo empréstimo de dinheiro público, né? Secreto, sigiloso. E no Brasil havia, exatamente para proteger os desvios enormes, né? Construíam empresas laranja lá no exterior e repassavam parte do dinheiro do empréstimo, que era para construir, por exemplo, o Porto de Mariel em Cuba, o aeroporto de Moçambique, hidroelétrica e metrô em Caracas, na Venezuela. Enfim, são obras que foram realizadas lá fora com dinheiro brasileiro e com um enorme desvio, alimentando a corrupção internacional, porque quem levava o dinheiro, a empreiteira que levava o dinheiro, tinha a obra. Então, obviamente, por preços extravagantes, né, superfaturados para valer. Então, desde esta época, nós vimos denunciando. E a partir de 2007 ficou pior, quando o presidente Lula, por decreto, autorizou o BNDES a alterar o seu estatuto para facilitar esses empréstimos. Então, aí tivemos, na verdade, uma sangria. 716 bilhões de reais foram transferidos do Tesouro e
do FAT e FGTS para o BNDES, fazer esse empréstimo com juros de 3%. E o governo tomava esse dinheiro do mercado com juros de 14%, 13%, 14%. Portanto, um verdadeiro presente de grego para os brasileiros. E um negócio da China para esses países que se aproximavam mais dos governantes nacionais ideologicamente, não é? Então, tivemos essa barganha permanente do PT com esses ditadores. Alguns são ditadores corruptos e sanguinários, né, que esmagaram os seus povos na violência e na miséria, exemplo do que ocorre até hoje na Venezuela. Então, essa denúncia, sem dúvida nenhuma, dos pontos altos da nossa atuação aqui em Brasília, desde aquela época, desde o início do governo do PT, quando nós passamos a denunciar quase que diariamente o descalabro administrativo do BNDES, as falcatruas adotadas em benefício de grandes empresários nacionais e de nações estrangeiras, em prejuízo do povo do nosso país. Só para encerrar, Álvaro, perspectiva da CPI da Lava Toga. Eu sei que vocês já conversaram com o presidente Davi Alcolumbre, né, para que ele tenha um comportamento mais condizente com a razão da eleição dele para a presidência do Senado. E aí, essa expectativa do novo protocolo, é possível que ela prospere? Eu acho difícil. Acho difícil porque houve um acordo, né? Nós temos que ser francos, houve um acordo entre os três poderes. Nesse acordo inclui-se a CPI Lava Toga. Nós estamos insistindo, vamos persistir, queremos que o presidente Davi, pelo menos, leve ao plenário do Senado a deliberação sobre a instalação ou não desta CPI, mas nós não estamos acreditando. O presidente se recusa. E vou dizer por quê. Em outras ocasiões, tentaram impedir a instalação de CPI e nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal, que garantiu o direito à minoria de instalar CPI. É um direito da minoria no parlamento. Mas e agora? Como vamos obter do Supremo esta prerrogativa, o atendimento a esta prerrogativa da minoria? É óbvio que nós não temos esta esperança. Por isso que eu estou dizendo a você que é muito difícil, mas temos que continuar com a bandeira, né? Aquilo que é justo deve ser defendido até as últimas consequências. Álvaro, obrigado pela entrevista e continue sendo o novo, né? Como proclamou o senador Rodrigo Cunha, numa homenagem que eu acho que pertence ao Paraná, de ver que o senador do Paraná vem sendo o grande destaque no Senado da República, como o que está apresentando a novidade, o novo estilo de fazer política, que, aliás, é novo para os outros, mas faz parte do currículo da vida pública sua. Daí, realmente há necessidade desse estímulo, né? Porque a política é esse chão apropriado para a traição, para a ingratidão, para a incompreensão, para a decepção, a frustração, a ausência do reconhecimento, do esforço que se desenvolve. Até eu gostaria de fazer um desabafo aqui com você. Você que é um jornalista exemplar. Nós estamos verificando que há boa parte da imprensa brasileira que se sente tentada sempre a jogar todos os políticos no mesmo lamaçal. Então buscam, interpretam fake news, buscam lá no subterrâneo sujo do esgoto fétido da internet, buscam lá fake news e revelam, como se isso pudesse ser real. Aí diz, olha, o fulano também tem envolvimento. É um desejo. Na realidade, sabem que não há envolvimento, mas desejam que houvesse esse envolvimento. Para dizer ao povo brasileiro, não há salvação na política. É como se desejasse dizer isso. Não há salvação na política.
Então, olha, isso provoca, da nossa parte, da parte de quem é sério, de quem é digno, olha, nunca ninguém teve coragem de chegar próximo de mim e propor algo desonesto. As pessoas sabem qual seria a reação. Então, nunca houve nem mesmo a tentativa de se fazer uma proposta de desonestidade. Imagine se haveria, então, a possibilidade de um ato de desonestidade da nossa parte. Então, é claro que isso provoca uma enorme revolta, quando há insinuações, quando querem, né, fazer insinuações para tentar igualar a todos, medir a todos com a mesma régua. Não, isso não é possível. A imprensa que age assim, a parte da imprensa que age dessa forma, não colabora com o país, não contribui para o aprimoramento do processo democrático, não contribui para mudar essa nação, não contribui para que o Brasil possa se transformar numa grande nação. São eles os coadjuvantes do retrocesso. O quanto pior, melhor para eles na política deveria ser substituído pela separação do joio do trigo. Porque nessa lavoura da política há muito joio, sim, isso é verdade, mas também há trigo. E é preciso separar joio do trigo. Obrigado, Adair, por esta oportunidade e me perdoe pelo desabafo final, mas eu sinto que é necessário desabafar. Um grande abraço a todos. Um abraço, Álvaro. E até a semana que vem com um novo Verdade em Pauta.